Questionamento. Quando a gente pensa a respeito da nossa relação com Deus e com o sagrado, geralmente imaginamos que uma pessoa séria na sua fé é uma pessoa cheia de certezas, que não faz perguntas ou seja, o verdadeiro sábio espiritualmente é aquele que não pergunta, não questiona. Mas eu pergunto e eu questiono, será que é esse o caminho mesmo? Surpreendentemente, quando nós vemos as Escrituras, é interessante que o texto bíblico levanta uma série de perguntas que não são respondidas diretamente. É muito interessante, a Bíblia não é um livro somente de diretrizes e de certezas com esse perfil, digamos assim, cartesiano, mas ela levanta uma série de questões que quem está com a cabeça tão fechada nem é capaz de perceber. Quer ver uma coisa interessante? A primeira pessoa que perguntou para mim quem foi que criou as águas no começo de Gênesis foi uma criança. Porque ninguém percebe que quando Deus vai começar a criar, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então a criança perguntou, e as águas? Por que elas já estavam aí? Quem foi que fez? É interessante ver como o texto bíblico tem diversas questões que não são trabalhadas e respondidas ao sabor da razão. Mas a gente pode pensar, claro, são questões racionais, são questões profundas, mas não é bem assim. Quando a gente lê coisas como o livro de Jó, quando você lê o livro de Salmos, você tem o salmista, o nosso querido Jó, fazendo tanta pergunta complicada, e não é somente questão, digamos assim, de perfil mais técnico e racional, mas são questões existenciais, espirituais profundas que aparecem no texto bíblico e têm uma função absolutamente importante e significativa. E eu não sei, eu estou na dúvida, eu estou me perguntando, me questionando se eu deveria falar, se eu não deveria falar, e quando a gente lê Eclesiastes, então, uau, haja questionamento. A nossa era moderna, pretensa, acha que ela começou a fazer um monte de perguntas, como se ela fosse muito inovadora, nunca leram Eclesiastes para saber o que é questionamento de verdade. Por que é tão importante questionar? Primeiro, porque a gente admite a nossa limitação e a nossa finitude e cai a nossa máscara de pretenso conhecimento. Segundo, a gente admite a complexa realidade diante da qual nós estamos e encontramos o nosso lugar no mundo, no universo, de maneira mais sóbria e humilde. Terceiro, nós entendemos que Deus nos deixou revelações muito definidas daquilo que é tão importante saber. Em outras áreas, Deus simplesmente deixa um espaço para que na caminhada da vida a gente venha a aprender, a depender dele na nossa jornada de fé e de contínuo aprendizado. E finalmente, a coisa que eu acho mais interessante, Jesus sempre ensinava de um jeito a levantar perguntas. Ele nunca ia direto ao assunto, ele ensinava parábolas, assuntos assim que levantavam questionamento. E aí ele abria espaço e as pessoas faziam as suas perguntas. Por que isso é tão importante? Porque quem é sincero e está interessado, pergunta. Quem não quer nada com nada e cumpriu a obrigação religiosa, vai embora. O questionamento é a marca da sinceridade de gente, de fato, que está procurando por Deus. Faça as suas perguntas, questione à vontade e Deus abençoe a sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é mais uma celebração da IBNU e você é muito bem-vindo. Nós agradecemos demais a sua presença. Nós gostaríamos também que você nos ajudasse a compartilhar esse canal. Por isso eu te convido que você compartilhe esse link com seus amigos, com seus familiares, nas suas redes sociais. Tenha um bom culto. Deus te abençoe.
Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória como um rio está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Sua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está nesse lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. Do seu trono, ouvindo Ele está, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse período em que a gente passou o Natal, daqui a pouco está chegando o final do ano, a gente já passou o final do ano, é inevitável que a gente faça algumas reflexões. Esse como um hino antigo que fala, conta as mesas, conta quantas são, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. A gente olhando para o ano que passou, que está terminando, que terminou, quanta coisa Deus fez na vida da gente. Só o fato da gente estar aqui juntos, vivendo, é um presente muito especial de Deus. Afinal, cada inspiração que a gente tem é um dom de Deus. A gente passou há pouco tempo da pandemia, do Covid, a gente viu quanto é importante cada respiração que a gente tem. E aí, como é bom a gente poder ter família, a gente estar aqui em família, podendo ter a oportunidade de estar juntos. Isso é muito bom, isso é um presente de Deus. E cada um ao seu lado, a sua condição, Deus está sempre presente. Eu acho que esse é o maior motivo de gratidão que a gente tem. O fato de que Jesus nasceu, mas Ele também morreu para cada um de nós. E está presente em nossa vida. E tem o controle de tudo.
Então a gente tem muitos motivos para estarmos gratos. Quero agradecer junto com você. Vamos orar? Ah, Senhor Deus, obrigada, porque em todo momento, em toda situação, a gente sabe que o Senhor está presente. Claro, quando tudo vai bem é mais fácil ser grato, mas ajuda-nos a termos o coração grato quando as situações não fazem sentido à nossa volta. Que mesmo em toda essa turbulência, em toda essa tempestade, a gente possa olhar para você, assim como eu estou vendo esse sol, saber que o Senhor está ali. Mesmo quando a gente não vê o sol, a gente sabe que Ele está. Assim também a Tua presença na nossa vida, Pai. Que a gente possa viver dia a dia, momento a momento, da dependência da Tua presença, sabendo que o Senhor é Senhor. Obrigada, Pai. Que Teu nome seja honrado e glorificado em nossas vidas, a cada momento. Amém. Deus abençoe vocês. Até qualquer momento, quando a gente puder se encontrar fisicamente.
deixou para os filipenses sempre me vem à mente. Capítulo 3, versículos 13 e 14. Quando o texto diz que devemos deixar as coisas que já passaram, significa que nós não podemos ficar presos ao passado. Sim, devemos avançar para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo. Para prosseguir, nós precisamos sim pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para que possamos nós andar avante. Nesse momento, nós vamos orar em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento de intercessão que nos une, Senhor, em Teu nome. Te agradeço, ó Deus, pelo Teu sangue vertido na cruz, pela nossa salvação, pela Tua misericórdia que se renova a cada dia. Nós te agradecemos, ó Deus, porque só um amor tão grande é capaz de perdoar pecados, dar a salvação e a alegria, Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas. Ó Deus, quero colocar diante de Ti cada pessoa que nesse momento está passando por um momento com dificuldade, uma dor na alma, uma dor física, uma dor que só o Senhor conhece. Amém. Ó Deus, eu quero colocar diante de Ti a necessidade do Teu povo, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus. Intervém, Senhor. Faz aquilo que nenhum homem pode fazer. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Tudo está no controle das Tuas mãos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Misericórdia pedimos, ó Deus. Visita cada missionário no campo, aqueles que estão escondidos em cavernas, em lugares escondidos, em casas, que a Tua mão esteja sobre cada um deles, ó Deus. Abre portas, Senhor, onde homem nenhum pode abrir. Nós te agradecemos porque o Senhor é o dono das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Confins da terra, proclamar Tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, mas viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado, Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar Tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim, por Ti. Se Ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia
para sempre. Te amarei, Senhor, para sempre. Eu te amarei, Senhor, para sempre. Nesse novo ano, nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida, especialmente nessa nova jornada de afinidade com a palavra de Deus e com a sua caminhada na fé. Nós vamos hoje refletir nesse começo de ano num assunto que certamente está na cabeça de todo mundo. Cadê a justiça de Deus? Eu tenho ouvido muita gente interessante, tanto no ambiente religioso como fora do ambiente religioso, fazendo perguntas do tipo, olha, mas como é que pode, né? A gente vê tanta gente boa, parece que não recebendo, vamos dizer, os desdobramentos da sua vida de justiça, e a gente vê tanta gente perversa e gente que a gente não tem nem como descrever, né, com os desdobramentos tão favoráveis na sua vida. Cadê a justiça de Deus? Eu me lembro até, uns anos atrás, uma banda de rock brasileira chamada Plebe Rude gravou exatamente uma música dizendo, né, com tanta riqueza por aí, onde é que está a sua fração? Até quando a gente vai ter que pedir, vai ter que ajoelhar pela ajuda de Deus? Como é que a gente entende isso? Então vamos para o texto de Mateus capítulo 20. Vamos ler o que a Bíblia fala sobre um assunto semelhante a esse tipo de pergunta que está em toda parte. Mateus 20, a partir do verso 1, diz o seguinte: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Você receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esse texto é intrigante e chama a nossa atenção porque parece que aqui reforça ainda mais essa ideia. Essa é uma parábola contada por Jesus, que, aliás, é uma parábola única em Mateus. Esse texto não aparece nos outros evangelhos.
E ele parece exatamente reforçar essa coisa que meio que mostra o que a gente parece perceber no dia a dia, que as coisas não acontecem com equidade, com isonomia. E, de fato, né, como se diz assim, a vida é injusta. As coisas não acontecem da maneira que a gente entende que deveriam ser. Eu já ouvi tantas vezes a frase que soa forte dizendo isso é muito injusto, isso não é assim. E muitas pessoas ficam revoltadas e, a princípio, até parece que essas pessoas têm lá alguma razão no que está dizendo. Agora, vamos tentar entender o que o texto está dizendo, o que Jesus está ensinando e o que tem a ver com o Evangelho para a gente poder sintonizar o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa vida com Deus. Então veja lá, primeiro, nós temos aqui uma parábola e a parábola ela é um ensino que Jesus faz a partir de uma realidade da vida das pessoas, com o propósito delas entenderem de maneira prática e concreta o que Deus tem a nos dizer. Por isso, nós vamos descobrir duas coisas importantes. Jesus está falando de um proprietário de uma vinha que está contratando trabalhadores para trabalhar nessa vinha. E aqui você tem uma realidade comum no mundo do Israel antigo. Na verdade, de certa forma, até hoje isso aí está presente ali na região. Só que as relações de trabalho naquele tempo eram diferentes, né? Você tinha vamos dizer, um tipo de dia comum de trabalho, né? Fica claro que as pessoas não tinham direitos como hoje. Você tem um grupo de pessoas que está ali e o indivíduo vai lá e passa, escuta, vocês querem trabalhar hoje, né? E chama, e geralmente um dia de trabalho completo era um dia de 12 horas. Então Jesus começa a falar com base numa realidade que faz sentido para aquilo que aquelas pessoas estão ouvindo. Jesus ensina na sintonia didática adequada para eles. Agora, é importante prestar atenção e ver que a parábola tem um objetivo, ela tem um foco, né? O texto diz, pois o reino dos céus, ou seja, o objetivo da parábola é falar sobre o reino. Reino quer dizer o quê? Quer dizer que Deus é aquele que tem o domínio, tem o controle e é o Senhor soberano, e que a vinda de Jesus tem a ver com essa chegada desse reino através do rei que é o Messias. E Mateus, diferente dos evangelhos que sempre usam o reino de Deus numa linguagem pertinente ao ambiente judaico, chama esse reino de reino dos céus, quer dizer, a realidade divina deve dominar a nossa vida e se fazer presente. Esse é o objetivo do que está envolvido por trás dessa história. Agora, para entender isso melhor, o que a gente precisa observar é o contexto onde tudo está acontecendo. Quando a gente lê Mateus 20, a gente vai perceber que, na verdade, esse texto está intimamente ligado com o que aparece anteriormente no capítulo 19. E no capítulo 19, fica claro, nós temos a famosa história do jovem rico que chegou diante de Jesus perguntando: que farei de bom para ter a vida eterna? E a discussão, né, a palavra agathos, do grego aparece lá, a palavra bom, né, entra de uma maneira importante na discussão. Jesus pergunta: por que está dizendo, me chamando de bom, né? Você sabe como é que é isso? Só há um bom, né? E aí Jesus então diz: você conhece os mandamentos, e curiosamente, aquele jovem rico diz que ele tinha obedecido tudo. Então Jesus vai adiante e diz: olha, se você realmente quer ser perfeito, você deve vender tudo que você tem e entregar isso aos pobres. E o texto diz com clareza que, ouvindo isso, o jovem se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então, Jesus diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, e a famosa frase que é, né, mais fácil o camelo passar por um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Os discípulos ficam assustados, perguntam, né, quem então pode ser salvo? E Jesus então vai dizer que é
impossível para o homem é possível para Deus. E aí você começa a perceber onde é que está o foco da discussão. O foco da discussão está em quê? Que a lógica que envolvia a vida desse jovem rico era a lógica retributiva de que ele estava fazendo coisas que o colocavam numa situação especialmente meritória diante de Deus e que, portanto, ele estava numa posição espiritual diferenciada. Jesus põe em xeque isso e vai dizer, olha, a coisa não é bem assim. Porque o que está por trás disso? Se é verdade que uma pessoa tem Deus como rei, está submetida a ele, quer dizer que nada ocupa esse lugar de realeza, de primazia, de preponderância. Mas, na verdade, apesar das aparências, esse jovem rico tinha, de fato, a riqueza em primeiro lugar. Então, apesar de dizer que fazia tudo o que Deus desejava, quando chegou na hora de pensar na possibilidade de abrir mão das riquezas, isso lhe foi impossível. Então, diante disso, a pergunta que se levanta é como é que funciona a recompensa divina? Como é que funciona essa relação com Deus? Tanto que isso aflora no texto que Pedro vai ficar preocupado e dizendo, escuta, olha, o rapaz lá não abriu mão, mas nós deixamos tudo para seguir o Senhor. Como é que vai ser? E Jesus então diz que todos aqueles, né, que deixaram e passaram a segui-lo e, portanto, podem ser de fato discípulos de Jesus e não apenas interessados na fé. Todos esses que abriram mão de tudo e de fato estão afirmando fazer parte do reino e considerar que estão agindo como súditos do rei, eles serão finalmente recompensados, mas, atenção, aí vem o ponto fundamental, diz o verso 30, contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão primeiros. Isso chama atenção por quê? Porque esse verso 30 do final do capítulo 19 é exatamente a mesma coisa que vai dizer o final da parábola dos trabalhadores na vinha no verso 16, que termina dizendo os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Então a lógica é exatamente essa. Como é que funciona a relação dessa justiça divina? Cadê a justiça de Deus? Tem uma espécie de inversão de primeiros e últimos primeiros. Isso vai iluminar o nosso entendimento do que acontece no capítulo 20 e a continuação do 20 está sendo uma conexão com o que nós vemos na história do jovem rico. Portanto, vamos agora olhar com atenção a história da parábola, a parábola dos trabalhadores da vinha para ver o que de fato acontece aí. Então vamos lá. O proprietário que saiu para contratar trabalhadores, então você imagina a cena, né? O homem sai ali, vai lá na praça e encontra aquele pessoal que está ali à disposição para ver se arruma um trabalho para aquele dia. E atenção, recebia-se um denário. O que é um denário? Era o valor que a pessoa que fazia um trabalho braçal, um valor básico para a sustentação que a pessoa recebia por um dia de trabalho. Então, aquele trabalho avulso que o indivíduo recebe, a palavra denário aparece aqui. Na verdade, era uma moeda de prata, né, que era equivalente à diária de um trabalhador. Então, o que ele sai? Sai de manhã e às 9 horas, né, o proprietário encontra esse pessoal na praça e combina com eles. Olha, vão lá trabalhar na vinha e vocês vão, interessante a expressão, eu lhes pagarei o que for justo, que é exatamente o salário de um dia de trabalho. E aí depois, mais tarde, 3 horas depois, começando às 9 da manhã, depois agora ao meio-dia, depois às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Quer dizer, nós temos 3 grupos de trabalhadores, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e depois mais um grupo às 5 da tarde. Quer dizer, nós já estamos aí quase, né, no fim do dia. Ele encontrou ainda outros que estavam desocupados e pergunta por que estão lá, por que não foram contratados, então eles também foram trabalhar na vinha. E aí,
Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador. Quer dizer, ele convocou depois, passa para o administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Veja, o foco da parábola é tão claro. Qual é a intenção de Jesus aqui? Porque não só ele vai contratar, né, os trabalhadores nesses horários definidos, mas terminou lá no 19 e vai terminar no verso 16 do capítulo 20 com a frase os últimos e os primeiros, da maneira invertida, como a própria construção da parábola tem o mesmo caminho. Veja o elemento literário, artístico, muito bem organizado aqui. Não só, né, a lição está aqui, mas a ordem do recebimento começa com o último na frente daqueles que foram os primeiros. Então, ele dá a ordem começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Assim, nós vamos ver, a partir do verso 9, vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, quer dizer, no final do dia, e cada um recebeu um denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperaram receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. E a coisa começa a se desenvolver aqui de uma maneira curiosa e diferente, porque aparentemente existe uma injustiça aqui, porque esse pessoal que trabalhou 1 hora somente, no final do dia recebe um denário, depois chega aqui esse pessoal que vê depois e que foi um pouco antes, né, quando vieram aqueles, eles começaram então a perceber que o valor era o mesmo e eles esperavam receber mais. Quando receberam, começaram a se queixar, né? Então eles tinham uma expectativa diferente, eles começaram a se queixar. E aí disseram, estes homens contratados por último trabalham apenas 1 hora, e o Senhor igualou a nós que suportamos o trabalho o dia todo, o calor do dia. E então existe um protesto geral. O que a gente vê aqui? Para entender isso, é necessário compreender o contexto geral onde tudo isso acontece. No contexto do Evangelho de Mateus e no ambiente religioso da época de Jesus, você tem um grupo de religiosos que, ao ter contato com a palavra de Deus e com a lei divina, entendeu que aquilo que a lei trazia era um suporte para a construção da sua própria justiça. Então, vivendo com base nessa justiça própria, aquilo que representava a diretriz de Deus em relação à nossa vida serviu basicamente de um apoio, como se fosse de um palanque para uma proclamação de justiça própria desses religiosos. Por isso, o confronto deles com Jesus aparece no Novo Testamento o tempo todo. E aí, o que acontece? De repente, outras pessoas, na sua caminhada de relação com Deus, de aproximação diante de Deus, começam a aparecer no cenário e essa gente se ressente muito. Então é bastante claro no Novo Testamento, muito forte, por exemplo, em Lucas, como Jesus atende e atinge pessoas que estão fora do radar dessas pessoas religiosas e atinge essas pessoas de uma maneira muito impactante e surpreendente, como que em vez desses indivíduos que são supostos guardiães da fé e da expressão religiosa entenderem isso, eles se fecham e se revoltam contra Jesus e passam até mesmo a persegui-lo e ter uma atitude de hostilidade constante para com eles. E aí a gente vai ver uma coisa curiosa aqui, que esse elemento está ligado à maneira como a gente enxerga a vida diante de Deus e como a gente interpreta a realidade à nossa volta. E qual que é a questão? A questão aqui está relacionada com o fato de quando nós queremos
rejeitar aquilo que tem a ver de fato com o reino de Deus para definir a vida em função do reino no qual nós somos o rei. Esse é o ponto de referência. Como e quando isso acontece? Isso acontece quando a gente resolve enxergar a vida e medir a vida a partir do centro do universo voltado para nós mesmos. Então é curioso que a doença que atinge o mundo religioso e o mundo não religioso, na verdade, é a mesma. É uma espécie de loucura, é uma espécie de falta de percepção de que a nossa mera, limitada e pequena existência não pode ser o ponto de referência de entendimento do universo e da vida. E quando a gente constrói a realidade em cima desse ponto tão frágil que sou eu mesmo, e passamos a fazer as coisas da maneira dessa referência, certamente nós não poderemos subsistir na nossa caminhada, nem diante de nós mesmos, do próximo e muito menos diante de Deus. Então, esse caminho, que eu diria que é uma proposta do anti-reino, é o fundamento da articulação desse jeito de pensar dessas pessoas. Então, quando receberam a lei de Deus, em vez de admirar a Deus pela sua sabedoria, pelos seus mistérios, eles passaram a usar essas diretrizes como uma referência para mostrar como eles eram capazes, como é que eles tinham justiça própria. Talvez você já encontrou gente assim que você foi conversar com a pessoa e você percebe que tudo que a pessoa faz meio que está sempre gravitando em torno da pessoa. Já encontrou gente assim que não consegue fazer outra coisa a não ser falar de si mesmo, a não ser de colocar-se no holofote o tempo todo? É uma espécie de loucura autocentrada que tem uma dimensão semelhante a esse procedimento. Por isso que tanta gente de contexto religioso às vezes se torna uma pessoa, digamos, insuportável, de forma que esse tipo de realidade estava presente nesse contexto que nós vemos diante de Jesus. Então, o que acontece? O caminho dessa gente é um caminho desse: olha, eu estou fazendo tudo que Deus deseja, como se a pessoa tivesse coragem, né, de expressar isso. Olha, eu sou uma pessoa praticamente perfeita, e até que Jesus então coloca, né, em xeque exatamente essa postura diante do jovem rico, e dizendo: peraí, é mesmo? Deixa eu só mostrar uma coisinha para você, o tipo de relação que você tem com as coisas à sua volta. Então Jesus desmascara essa pretensa religiosidade, pretensa virtude, e mostra para aquele jovem o que realmente importava na vida dele. Deus, na verdade, é uma referência secundária. Ele vivia em função do que as suas riquezas representavam. E aqui, no caso, qual é a questão? Quando a gente mede a vida a partir de nós mesmos, e isso tem decorrências nas nossas relações pessoais, nas nossas relações de fé, necessariamente nós vamos para o caminho equivocado que é denunciado aí na parábola dos trabalhadores da vinha. E como é que isso acontece? Acontece dessa maneira muito interessante, dizendo para nós o seguinte: primeiro, que a gente precisa entender qual é o nosso lugar no universo. Veja, você, eu, nós não somos o dono da vinha. Nós não somos o proprietário de nada. No máximo, a gente é um trabalhador diarista. Então, essa consciência de que lugar nós estamos, um trabalhador diarista era uma pessoa que ficava numa situação de limitação e fragilidade muito nítida, né? O sujeito sai de manhã, eu já vi isso em alguns lugares do mundo, né? Lugares onde você não tem uma relação trabalhista assim tão definidas por leis sociais mais assim, vamos dizer, promissoras. A pessoa vai lá, vai para um lugar onde o pessoal aparece para oferecer e combina um preço, e quem pegar, pegou, o que não pegou, não pegou. Então a nossa condição é exatamente como essa. Então, de repente, surge uma oportunidade que é nos dada, e aqui está claro
que o proprietário, o dono da vinha, é Deus. Então, a primeira coisa valiosa que a gente começa a pensar aqui é: quem sou eu nesse mundo, nesse universo? Qual é o meu lugar? Muita gente que protesta, que critica, que questiona onde está a justiça de Deus, parece realmente se sentir o centro do mundo, como se o universo todo existisse para agradar a santa beldade que não para de reclamar. A pessoa não entende a realidade de ser humano, de ser frágil. Nesse mundo nosso de ilusões, de propagandas equivocadas, há um desconhecimento do que significa mera condição humana, que pensadores, poetas, cineastas, filósofos contemporâneos têm descrito até com bastante nitidez o quadro da nossa situação de fragilidade, do meros seres humanos que somos, da nossa condição física, da nossa limitação pessoal em vários aspectos. Então somos apenas como os trabalhadores da vinha. E de repente, Deus, que é o proprietário, nos permite, nos dá uma oportunidade. E é interessante que há o convite para trabalhar na vinha. Claro, e aqui esse elemento do trabalhador vai um pouco além, né? São das pessoas envolvidas com aquilo que tem a ver com a relação direta com Deus. Porque Jesus está falando isso no contexto das pessoas religiosas envolvidas com a realidade da vida diante do Senhor do Universo, de maneira cultica, litúrgica, na prática do dia a dia da vida, daquilo que envolvia os mandamentos de Deus. E o que acontece? Ele vai mostrar como aquilo que envolve o que Deus faz na vida das pessoas pode, na primeira percepção, mostrar uma diferença aparentemente não equitativa. Então, os trabalhadores lá, às 9, ao meio-dia, às 3, depois às 5. Mas é interessante. Deus é o Senhor, Deus é o Senhor soberano, e a gente não tem, e nem necessariamente deveria ter, uma situação idêntica para todas as pessoas no mundo da mesma forma. E da mesma maneira como a cobrança de Deus em relação às pessoas não serão da mesma forma, e cada pessoa, como algo que faz parte de um organismo, tem um papel e tem uma situação diferente. É uma ilusão imaginar que todo mundo vai ser idêntico e que nós teremos talvez um universo quase como robôs idênticos. Não funciona assim. Mas o foco mais aprimorado que está aqui envolvia a mentalidade daqueles religiosos. Porque qual que é a questão? Essa parábola tem sido comentada muitas vezes da seguinte forma. O pessoal, como eu já vi várias vezes, passou a vida dedicado a Deus, conheceu o Evangelho muito cedo, e depois ele vê alguém que se converte a Cristo aos 70 anos de idade, e ele diz: puxa, o sujeito, passou a vida toda aí só vivendo de maneira egocêntrica e indevida, e agora será que ele vai ser salvo do mesmo jeito? E o que a Bíblia vai dizer? Sim, é do mesmo jeito. Porque esses religiosos que construíram tudo em cima da sua justiça própria, eles se ressentiam de quê? Não é possível, eu que estou observando a lei há tanto tempo, eu que olho esse detalhe da lei assim, eu que todo sábado estou lá fazendo as orações que eu preciso fazer, eu que a vida toda me dediquei, como é que pode o indivíduo que chegou depois estar na mesma situação? Eu não aceito isso. E aí a parábola vai dizer para a gente, pessoal, as coisas não funcionam assim. Não é verdade que aquilo que vocês fizeram do jeito que fizeram coloca vocês numa posição diferenciada diante das pessoas. Deus, na verdade, age com todo mundo a partir de um princípio que não é o princípio meritório. E quando a gente ouve isso, a gente pensa: peraí, mas não existe alguma coisa equivocada, uma injustiça? Na verdade, não. Por quê? Primeiro, porque ninguém merecia estar na vinha, foi convidado. Segundo, que o proprietário está oferecendo para eles exatamente o que ele disse que ia oferecer,
e não houve nenhuma quebra de palavra, nenhum equívoco. As pessoas não entendem que a vida é uma dádiva, que estar respirando com saúde e com oportunidades de interagir com fé diante de Deus não é simplesmente um direito que Deus tinha que te dar, senão ele deve ser colocado na parede. Não, tudo isso é tua ação. E aí, quando a gente começa a observar, a gente vai ver que aquilo, atenção, que parece ser um grito de justiça, assim como do jovem rico, aquilo que parecia ser um sinal de espiritualidade e virtude, se reveste de outros contornos que não estão tão aparentes assim. Isso quer dizer que a justiça não se manifestou de verdade como a gente imaginava. Assim como o jovem rico observante da lei, na verdade, era um sujeito avarento e preso ao dinheiro, da mesma maneira esses trabalhadores vão mostrar o que de fato eles têm no coração. Por quê? Primeiro, desenvolver expectativas erradas a respeito de Deus e o seu reino. O que foi combinado com eles? Vocês trabalham e vão receber um denário. Ok? Ok. E o que eles mostram? Verso 10, eles esperavam receber mais. Preste atenção. Quanta gente na minha vida, por falta de conhecimento da Bíblia, de interpretação equivocada de diversos textos, colocam sobre Deus expectativas que não correspondem à realidade. Atribuem a Deus promessas que ele nunca fez em lugar nenhum. Exigem de Deus algo que não faz sentido. Eu acho tão maluco alguém ler a Bíblia e ver o que aconteceu na vida de Abraão, de Jacó, de Davi, dos profetas, dos apóstolos, do próprio Jesus e esperar muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Que Bíblia é essa que esse pessoal está lendo? Que coisa mais estranha. A própria trajetória dos que andaram com Deus é marcada por situações de grande desafio, de aprendizado, de dependência de Deus. E aqui é interessante, qual é o problema? Expectativas de receber mais do que foi combinado com base no nosso senso meritório falso de que o meu esforço, que nem sempre é acompanhado da motivação e da virtude adequada, é uma dívida que Deus tem para comigo. E não é isso que acontece aqui. E, além de começar a mostrar essa expectativa equivocada, quando o receberam, atenção, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo, olha, interessante, a gente deixa de observar que ganhar um denário na vinha foi uma atitude graciosa do proprietário. E agora a gente começa, de uma maneira indevida, a se comparar com os outros. Quanta gente perde o seu tempo, em vez de olhar para a bênção da sua vida, em vez de agradecer a Deus o que tem recebido, fica olhando para o quintal do vizinho para dizer, puxa, por que a grama dele é mais verde? Já reparou um negócio interessante? Quando acontece uma coisa que a gente não gosta na nossa vida, a gente diz, por que acontece isso com a gente? Né? Por que eu estudei tanto e não consegui passar naquele concurso? Eu me esforcei, né? Onde está a justiça e a bênção de Deus? Né? Mas quando alguma coisa muito boa acontece com você, quando você consegue fechar um bom negócio, quando você arruma um emprego que você não procurou, quando cai, quando chove na sua horta, você não fala, puxa, por que Deus fez acontecer isso comigo e não com o sujeito que mora na Tailândia, ele está precisando muito mais do que eu. Isso eu acho que não é justo, deixa eu procurar o cara para dividir com ele. Você percebe que quando a gente está sentado no trono, quando a gente não conhece o reino dos céus, a gente focaliza tudo nessa atitude egocêntrica que tudo existe para simplesmente nos dar conforto, e a gente usa toda a realidade religiosa só com essa intenção, pois o texto da vinha desmascara isso. Agora eles vão se queixar dizendo que cadê a justiça do proprietário da vinha? Cadê a justiça divina?
né? Olha assim, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Que coisa complicada comparar a gente com outras pessoas que a gente acha que estão recebendo a mais do que mereciam e estabelecendo agora um papel mais problemático, né? Que com a visão limitada da realidade, a gente se coloca no lugar de juiz. Interessante, a resposta é muito especial no texto bíblico. O verso 13 vai dizer, de uma maneira muito simpática, amigo, não estou sendo injusto com você? Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Atenção, eu quero dar ao que foi contratado por último mesmo que lhe dei. Ou seja, eu não estou fazendo nada errado de acordo com o que foi prometido. Eu não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja, originalmente, literalmente, você está com um olho mau, porque sou generoso. E então, assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Ou seja, o que aparece aqui no cenário e que coloca a gente no nosso lugar. Por que é que o trabalhador da vinha deu 1 denário para quem trabalhou só 1 hora? Quando a gente entende o que é 1 denário, veja bem, um trabalhador comum que precisa do sustento para viver no dia a dia, isso aqui evoca as leis lá de Deuteronômio, capítulo 15. Ele precisava daquela quantia para sua sobrevivência. Então, a razão por que o Senhor resolveu garantir para aquele indivíduo que, lembra, que não tinha nem achado emprego, ninguém tinha contratado, ele fez isso motivado única e exclusivamente pela sua generosidade. Porque ele pagou o que é certo, o que é justo, garantindo para os outros, mas quando aqueles que não foram achados no horário primeiro e que não tinham tido oportunidade nenhuma chegaram, se eles recebessem um valor menor, eles teriam a sua sobrevivência, o seu bem-estar ameaçados. Então, o foco do proprietário da vinha foi exatamente fazer a justiça esperável para todo mundo, mas para aqueles que estavam numa condição de desvantagem, para que o seu sustento pessoal e familiar não fosse prejudicado, eles receberam a mais. Que coisa feia é a atitude de pessoas que têm o olho mau, que são invejosas, que não conseguem se contentar com as coisas boas que acontecem na vida dos outros. Já viu que Jesus nos ensinou que a gente deve se alegrar com os que se alegram e chorar com aqueles que choram? Você percebe que essa incapacidade de celebrar o sucesso do outro, essa questão de ter inveja, né? As pessoas têm inveja das pessoas que se dão bem financeiramente, que se dão bem na sua carreira acadêmica, que se dão bem nos seus relacionamentos interpessoais. Quer dizer, que coisa feia e estranha que revela para a gente quem é que está sentado no trono. E é interessante que o texto vai fechar para a gente essa ideia dizendo o seguinte, né? Pessoal, saiba que Deus é Deus e o religioso hipócrita que se acha grande coisa, por acaso ele não tem direito de ser bondoso com quem ele bem entender? Ele não pode tem o direito de fazer o que quer com o dinheiro? Você está sendo, né, invejoso com aquele que é tão generoso. E aí é interessante porque a gente tem agora a inversão daquilo que está lá atrás, né? Porque a pergunta é, onde é que está a verdadeira bondade? Quem que é bom nessa história? E aqui, quando a gente vê o comportamento do proprietário da vinha, que mostra essa generosidade além do que se poderia esperar, a gente vai ver
o que é ser bom de verdade. Porque o jovem rico não queria abrir mão de nada, apesar de ser altamente voltado para suas obrigações de perfil religioso. Na hora do vamos ver, ele se afastou e não fez absolutamente nada. Agora aqui, a gente vê como é que o proprietário da vinha mostra essa realidade. Portanto, aí vem o grande mistério. O mistério é que, na verdade, todos nós estamos debaixo da mesma situação. Somos meros trabalhadores desempregados, frágeis, que não temos condição de nos segurarmos em nada se o dono da vinha não nos convida, nos leva para servir. E dependemos plenamente da sua bondade para conosco. E aquilo que se revela no nosso coração, que revela ingratidão, que revela muitas vezes uma crítica que mostra para a gente que a gente não sabe muito bem quem a gente é, e uma atitude de repulsa do próximo e do mal-estar diante do sucesso alheio, revela para a gente que o tipo de religiosidade que a gente construiu não faz parte do reino dos céus, do reino de Deus. Por isso é curioso, não é que Deus simplesmente gosta do jogo do contrário. Deus falou, que legal, então agora eu vou favorecer todo mundo que não tem nenhuma razão de ser, porque eu quero fazer diferente para deixar as pessoas nervosas e eles achar legal todo mundo brigar. Cadê a justiça de Deus? Não é isso. A questão é que, por incrível que pareça, por causa da atitude humana de falta de consciência de quem nós somos, por causa dessa incapacidade de perceber que o que nós recebemos e temos é bênção e graça, milagre de Deus na nossa vida, por causa dessa falta de solidariedade para perceber e celebrar com os outros as bênçãos que eles recebem, a gente fecha o nosso coração e a nossa vida de modo que a gente não pode usufruir da graça de Deus. E, curiosamente, muitas pessoas de quem a gente não esperava nada, nessa brincadeira, acabam por abrirem o seu coração recebendo da graça de Deus muito mais do que gente que a gente pensaria que deveria receber. Por isso é tão interessante no Evangelho como cobradores de impostos injustos, entre eles o próprio autor do Evangelho, Mateus aqui, prostitutas, samaritanos, gente que ninguém dava nada por eles, mulheres rejeitadas na sociedade, pessoas até mesmo gentios, soldados romanos que a gente nunca imaginou naquele ambiente religioso que pudessem ter um pequeno lugar na mesa do reino de Deus. Essas pessoas chegam com fome, de coração aberto e recebem da graça de Deus. Enquanto que outras pessoas que a gente imagina que teria tudo à sua disposição se comportam como trabalhadores da vinha, invejosos, que não entendem como que tantas vezes os últimos serão os primeiros serão os últimos. E a minha pergunta para você, nessa nova jornada desse novo ano, como é que está a sua vida? Muita crítica? Muito ressentimento? Muito aborrecimento porque não choveu suficientemente na sua horta? Uma atitude de se isolar e dizendo, tá vendo como todo mundo aí que vive fazendo isso e aquilo? É esse tipo de sentimento? Será que você não está sentado no trono errado? Será que você perdeu essa percepção? Sabe o que é tão especial nessa parábola? É que isso é simplesmente o Evangelho. O Evangelho é graça de Deus, graça que é derramada sem nenhum mérito nosso. Nós não caminhamos com Deus na base da nossa contabilidade pessoal. A gente, de fato, é um trabalhador que não tinha para onde ir. E Deus nos deu uma oportunidade para a gente mexer naquelas uvinhas, na sua propriedade especial, para a gente celebrar junto com Ele no final.
E a gente consegue enxergar isso, e presta atenção. Muitas vezes você começa assim. Eu acho tão legal. A pessoa conhece a fé e ele fica celebrando. Ele é uma criança no parque de diversão do reino de Deus. Daqui a pouco ele perde a vergonha. É uma loucura isso. Ele vai virando trabalhador da primeira hora. Ele vai fechando a cara. Ele vai se enchendo de um tipo de religiosidade do jeito que os Gálatas fizeram e se perde no caminho. Por isso que é tão bonito ver Colossenses dizer: assim como vocês receberam a Cristo Jesus, assim vocês devem também andar nele. A gente tem que caminhar nessa simplicidade, nessa celebração e nessa gratidão. Se o nosso coração só tem amargura, se a gente só tem reclamação, se a gente não caminha na direção certa, e essa oportunidade nesse novo ano que a gente tem, é sinal de que a gente precisa olhar para cima e descobrir que o reino que chegou é o reino dos céus, é o reino de Deus. Portanto, saia do trono e deixe o rei sentar. Você é súdito, você é discípulo, você é trabalhador da vinha, e espero eu com muita gratidão. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração nesse novo ano com a mensagem da palavra de Deus. Amém. Nesse ano de 2023, a IBNU quer continuar sendo um canal de bênção na vida do maior número de pessoas possível. Você sabe, a IBNU tem vários projetos atuando em várias áreas diferentes, na área da saúde, na área da educação, na área da evangelização, na área do trato de pessoas que têm passado por dificuldades emocionais, psicológicas. A IBNU tem ajudado em várias frentes de apoio humanitário aqui na cidade de São Paulo, no Brasil e em vários lugares do mundo. E nós queremos continuar fazendo isso em 2023. Nós estamos aí iniciando o ano com uma mudança muito grande na nossa operação aqui na cidade de São Paulo, envolvendo aí a mudança da nossa localidade. Nós hoje nos reunimos presencialmente no WTC, mas estaremos indo para um espaço próprio, um espaço onde nós vamos poder trabalhar todos os dias do ano. Então, nós estamos aí na campanha do nosso lugar e também estamos mantendo todos os projetos que nós já vínhamos ajudando desde o ano passado. Convidamos você a fazer parte disso, a ser um parceiro através da oração, através da divulgação dos projetos e também através das contribuições. E pedimos a Deus que nos dê sabedoria na aplicação dos recursos que têm chegado aqui na IBNU e também sabedoria para as famílias, para as pessoas que têm contribuído aqui na IBNU para utilizarem todos os recursos que Deus tem entregue da melhor forma. Convido você a orar comigo nesse momento para dedicarmos isso ao Senhor e pedirmos a sua orientação em tudo que nós devemos fazer no ano de 2023. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos permite ser sal e luz. O Senhor nos permite ser instrumentos nas tuas mãos para a transformação de vidas, para a mudança de situações de dificuldade, de lutas e de pessoas que têm passado aí por problemas, através das ações que a IBNU tem desenvolvido aqui na cidade de São Paulo e em outros lugares do mundo. Pai, nós te pedimos sabedoria. Sabedoria é vinda do alto, sabedoria entregue pelo teu Santo Espírito, para que tudo aquilo que nós venhamos a fazer aqui na tua igreja, seja para abençoar vidas, seja para transformar pessoas, para apresentar essa mensagem maravilhosa da tua graça que chegou até nós através do teu Filho. Por isso, Senhor, te pedimos, continua conosco, nos orientando e também, Senhor, derrama das tuas bênçãos na vida das pessoas, das famílias, dos homens e mulheres que têm contribuído com os projetos, através do seu tempo, através dos seus recursos, através de oração, que o Senhor visite a cada um deles e lhes dê uma porção dobrada do teu Espírito para que eles possam continuar perseverando na luta que nós temos enfrentado, nas ações que nós temos desenvolvido, continuar perseverando, sendo sal e luz e transformando
as comunidades onde eles estão inseridos. Abençoa também os nossos missionários, as pessoas que têm atuado diretamente no campo, que o Senhor cuide deles, aqueles que estão em perigo de vida, aqueles que têm enfrentado lutas reais, lutas, batalhas mesmo, que precisam da tua ação, precisam do fortalecimento do teu espírito. Segue com eles, Senhor, os fortalece, os levanta nos momentos de fraqueza e continua utilizando a vida deles também na transformação daqueles lugares. Assim nós oramos, agradecidos, no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tudo bom? Eu tava aqui concentrada em umas contas, já explico pra vocês. Mas nós vamos continuar esse mês aprendendo sobre a vida de Neemias. Nós vimos na semana passada que o irmão de Neemias tinha ido lá para a cidade onde Neemias morava e contou para ele que os muros de Jerusalém haviam sido todos destruídos. Neemias se comoveu com toda aquela situação e não ficou parado. Ele foi lá para Jerusalém e trabalhou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Foi uma história maravilhosa, né? Mas o que será que aconteceu depois? Será que foi tranquilo assim reconstruir esses muros? Não. Lá em Neemias, no capítulo 5, lá na Bíblia, conta que quando Neemias voltou e durante essa reconstrução dos muros, fala que as coisas não foram tão fáceis assim, sabia? Quando ele chegou lá, as pessoas elas estavam muito pobres. E foi muito difícil trabalhar na reconstrução dos muros porque muita gente estava muito necessitada, precisando de muitas coisas. Algumas pessoas chegaram para Neemias e falaram que estavam passando fome, que não tinham o que comer. Muitos falavam, eu tenho muitos filhos, como é que eu vou alimentar todos os meus filhos? As pessoas estavam passando necessidades, às vezes com dificuldade de se vestir também. E vocês sabem, tinha gente que estava até perdendo tudo que tinha, perdendo suas casas, perdendo seus bens. E no meio de toda essa dificuldade, sofrimento, tinham algumas pessoas que estavam se aproveitando da situação e emprestavam dinheiro para algumas pessoas e cobravam um valor na volta muito maior. A gente chama isso de juros, só que era de forma muito errada, muito injusta, não era certo. Se ele emprestava isso, depois ele queria tudo isso daqui a mais. E aí tudo isso não agradava a Deus, não era correto. Mas, mais uma vez, Neemias se destacou e nos ensina uma lição valiosa. Ele chegou com todo mundo quando viu isso acontecendo e falou que aquilo tudo estava errado, que não era do agrado de Deus. Explorar as pessoas que estavam precisando de ajuda daquela forma e que eles precisavam se unir e ajudar uns aos outros. Assim, Neemias ele colocou a mão na obra e ajudou com os recursos que ele tinha, da forma como ele podia, ajudou aquelas pessoas que estavam passando por maior necessidade e até que estavam em uma situação de pobreza, estavam mais pobres naquele momento. Essa grande lição da vida de Neemias nos faz pensar hoje como nós podemos ajudar, o que você pode fazer para contribuir um pouquinho na vida daquelas pessoas que estão passando dificuldade, que estão necessitando. Tem alguma roupa que ainda está boa, mas você não está usando tanto, que talvez você já tenha mais? Como é que você pode ajudar em casa? Como é que às vezes a gente pode ajudar doando um pouco de alimento, não é mesmo? Deus tem nos dado tanto, não é mesmo, crianças? Eu tenho certeza que muitos de vocês têm sido abençoados muito por Deus. E hoje, com a história de Neemias, nós somos desafiados e convidados a parar para pensar um pouquinho em como nós podemos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado e ajudar aqueles que estão necessitados. Um beijo e boa semana para vocês!
bom ter sua presença aqui com a gente. Muito obrigado por sintonizar, por estar aqui junto com a gente nessa celebração. Você é sempre nosso convidado para estar conosco e também para aproveitar o nosso conteúdo, que é sempre feito com muito carinho, com muito cuidado, para abençoar a sua vida. Então, veja os outros conteúdos que nós temos. Se você ainda não tiver se inscrito no nosso canal, esse é o momento para você se inscrever, para você curtir, para você compartilhar e multiplicar esse conteúdo que pode abençoar outras vidas também. Muito obrigado e até a próxima. Confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou até os confins da terra, proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim, por ti. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim, vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual, que a todos quer livrar do mal. Sempre te amarei e te servirei. Sempre te amarei e te servirei pra sempre. Te amarei, Senhor,
Senhor.